a gente bem sabe, o INSS é o maior distribuidor de renda hoje no país, então com certeza é alvo principal dos esquemas, não internos, né? Mas de empresas, de pessoas que tentam fraudar a Previdência. Isso nunca vai acabar. O que precisa é fortalecer a Previdência para que ela fique de certa forma, protegida de todo esse ataque que recebe constantemente. Eu queria até parabenizar aqui os nossos antecessores, eu ia falar sobre isso também, né? A Previdência já tem um programa de educação previdenciária há mais de 20 anos, e essa iniciativa do senador eu acho que tem que utilizar e ampliar com relação a esse programa de educação previdenciária. E como a gente bem sabe, o INSS é o maior distribuidor de renda hoje no país, como eu até mencionei numa audiência anterior que eu participei, um ano passado, se não me engano. A Previdência ela precisa ser considerada tanto para a população, para a classe política, como um patrimônio nacional. E até tem uma visão assim que, quem sabe, no futuro a Previdência ela se torne uma autarquia especial, devido à importância para a população brasileira. O senhor também colocou a questão da inteligência artificial, né? E a gente teve a oportunidade de participar de uma audiência na Câmara esse mês, e a gente vem fazendo alguns estudos, e realmente é uma questão bem preocupante, porque existem estudos informando que até 2044, 50% dos empregos serão substituídos. E isso é bem preocupante, porque a gente precisa, como sociedade, trabalhar no sentido de utilizar a inteligência artificial. Toda a tecnologia ela vem para nos ajudar, nos reforçar, mas no intuito de ajudar de utilizar a inteligência artificial como apoio e não como substituição ao trabalho. Bom, com relação às questões mais específicas da Previdência, a gente vê que a arrecadação, né, conforme o próprio senador informou, né, estudos mostram levantamentos que em 2016, 73,1% da população tinham cobertura da Previdência. Em 2019 caiu para 70,2%, e pesquisei, em 2022, segundo dados do IPEA e do IBGE, 69,8%. E o que a gente percebe disso, né? As pessoas estão tendo menos trabalho? De forma alguma. A gente vê que, principalmente né, diante dessa nova política adotada recentemente, que a questão do trabalho vem aumentando significativamente. Acredito que os valores de contribuição têm aumentado significativamente. Mas, e esses 30,2%, né, que não arrecadam para a Previdência? A gente vê que muito se tem através da questão a forma de trabalho, ela tem mudado um pouco, né? Conforme já foi falado anteriormente. As pessoas têm saído da CLT, do emprego formal, de carteira assinada, e têm buscado o trabalho autônomo, como se diz empreendedorismo. No entanto, é necessário uma política para que essas pessoas e aqui um detalhe, 57,8% dos negócios não têm CNPJ. Então, essas pessoas, grande parte, não contribui para a Previdência Social. Então, é preciso fazer um trabalho, né, principalmente de conscientização, e é isso exatamente que esse projeto traz para a gente,
e até abro uma aspas aqui, eu acho que isso deveria ser implantado até nas escolas como ensino complementar. Isso tem que ser fomentado uma cultura que vem desde as crianças, para que isso continue e prospere, não acabe nunca. Só que eu vejo o seguinte, hoje, eu até ia compartilhar uma imagem aqui, mas eu não vou me ater a isso. Foi até uma imagem criada com a inteligência artificial. A Previdência Social hoje, eu vejo como esse leão, tá? E se vocês observarem, ele está num ambiente meio conturbado, né? Eu vejo isso como os ataques externos que nós temos hoje à Previdência. Essa própria questão aí do último escândalo, né? A gente vê que a sociedade como um todo, e eu tenho aqui vizinhos, amigos que comentam, e eu sempre tento explicar a situação, eles veem como não que seja menos importante, mas eles veem esse problema que aconteceu como se fosse um desvio de dinheiro público. E não é o que aconteceu, né? Há muita fake news, há muita desinformação. A gente tem muito claro que são empresas que utilizaram brechas dentro da sistemática da Previdência para poder tirar dinheiro dos aposentados e pensionistas, né? Não menos grave ou menos importante, mas não foi um desvio de dinheiro público, né? Então a gente tem esse ataque e muitas vezes esse ataque é também direcionado aos servidores, né? E isso é muito preocupante. Hoje os servidores, eu falo aqui como representante dos servidores, a gente tem, se vocês observarem aqui nas partes internas do leão, né? Existe um ditado oriental, uma frase oriental que fala assim que o leão é o rei dos animais. Nenhum outro animal pode com o leão, mas um verme dentro do leão destrói o leão. Então, hoje eu vejo que é necessário, e aí eu vou parar um pouquinho, parar o compartilhamento, mas hoje eu vejo como muito necessário, desculpa, a questão da valorização também dos servidores. Porque como é que a gente vai conseguir colocar tudo isso, essa importância, essa preocupação com a população em geral, se dentro, né, agora, talvez com novas gestões, isso venha a modificar, mas se dentro do INSS os servidores são. A gente teve casos aí recentes de servidores morrendo, servidores suicidando, porque não aguentam mais a pressão do trabalho, né? E a gente precisa também criar essa política de valorização, tanto da parte do governo, para mostrar para a sociedade a importância do servidor também. E hoje a gente tem isso, a gente tem um programa de gestão aí que troca jornada de trabalho por metas extremamente altas, né? Eu sou um dos participantes, hoje eu atuo no teletrabalho, porque inclusive é um reflexo, né, disso que foi falado. Hoje eu cuido da minha mãe idosa com 83 anos, sou filho único, e, e não tenho com quem deixá-la. Então eu tenho que fazer o trabalho. Eu tive que trabalhar aí recentemente até quase 1 hora da manhã, uma semana, sábado e domingo, para conseguir cumprir a meta aí que está estipulada para quem está no teletrabalho com 30% a mais de produtividade, né? Ou seja, é uma desvalorização do servidor, porque a gente hoje economiza água, economiza luz, economiza equipamento, tudo para a Previdência, e como benefício a gente tem um aumento de 30%. Bom, mas essa questão da semana eu acredito que seja muito importante para a gente poder também trabalhar a questão da fiscalização, essa questão
de disseminar o conhecimento também da importância da contribuição das pessoas que atuam na área como autônomos, né, vulgo empreendedorismo. E então eu acredito que seja um conjunto, tá? A gente precisa colocar isso para fora, ampliar isso, né? Talvez políticas de parceria com o próprio programa, o PEP, e também trabalhar dentro da casa no sentido de valorizar o servidor, porque com certeza o servidor mais valorizado, o servidor que tenha condições de trabalho, a gente tem uma estrutura dentro do INSS hoje, né, que por muitos períodos, se a gente pegar um levantamento, é um período absurdo, que a gente tem problemas, que os sistemas não funcionam, e a produtividade é cobrada da mesma forma. A gente tem um exemplo específico que esse mês de passado, né, já viramos o mês, a gente teve um dia inteiro, eu acompanhei aqui de manhã até de noite, até 10 horas da noite, o sistema não funcionava, e quando veio um pseudo abatimento da meta diária do servidor, essa meta não deu nem metade da produtividade de um dia. Então, é extremamente necessário a gente ter um órgão forte interno para que a gente possa transbordar isso de forma externa. Hoje, com essa política de produtividade implantada, se deu mais importância a números do que a efetivamente qualidade de trabalho. Hoje, por exemplo, você tem trabalhos que antigamente, e eu ainda busco tentar fazer isso, mesmo apesar da alta meta, eu ligo para o segurado, eu tento conversar, esclarecer, buscar ajudá-lo para que ele consiga entender melhor o funcionamento, como é que ele pode adquirir o benefício e etc. Mas, com essa implementação de produtividade que foi criada, a gente perdeu muito essa qualidade do trabalho. E uma outra questão hiper importante é que precisa ter políticas, leis. A gente está trabalhando hoje na tentativa de aprovação de um decreto que regulamenta as atribuições do técnico do Seguro Social. Isso é uma forma de valorização do servidor. Então, assim, para encerrar a minha fala, não vou estender mais, mas é importante toda essa estrutura em conjunto, tanto políticas de valorização do servidor, né? Atuar, estar muito claro que a atuação da inteligência artificial ela é bem-vinda, mas ela tem que ser utilizada dentro da estrutura pública como apoio, porque, inclusive, como é que você vai direcionar no possível futuro 100% da distribuição de mais de R$1 trilhão a uma máquina, né? É um risco muito grande. Qualquer falha, né? A gente sabe que não existe hoje, né? Eu sou da área de TI, não existe nenhum sistema 100% seguro, mas então é importante que a gente tenha essa questão muito em mente, que a inteligência artificial é bem-vinda, mas que ela atue como apoio, atue para efetuar trabalhos que ainda não são feitos dentro da administração pública, e que a gente una essas questões. A valorização do servidor como uma política de disseminação para que tragam mais pessoas, um serviço de maior qualidade é o ponto primordial que vai fazer com que mais pessoas, além da educação e toda essa estrutura, que mais pessoas possam ter interesse. Hoje a gente vê que quando a gente conversa com pessoas que atuam por conta própria, eles falam, eu
não tenho interesse em pagar a previdência porque eu não sei se eu vou conseguir algum benefício quando eu precisar ou se eu vou conseguir aposentar no futuro. Então é isso que a gente precisa mudar, né? Através do fortalecimento interno da previdência e na questão da evitar novas reformas, né? O aumento do salário mínimo aumenta a arrecadação da previdência e trabalhar nesse sentido de que mais pessoas, a qualidade do serviço vai fazer com que mais pessoas venham a querer contribuir para poder receber os benefícios aí. A Previdência Social brasileira é um exemplo no mundo inteiro. E o brasileiro, às vezes, ele tem o hábito de não valorizar as coisas nacionais. A gente já viajou alguma vez para fora do Brasil, a gente vê que muitas coisas são valorizadas fora e aqui dentro alguns brasileiros não valorizam. E é uma coisa que nós temos que ter orgulho como brasileiro, de ter uma previdência social da forma que nós temos aqui no Brasil. Então esse é ponto principal. Todo mundo que estiver vendo esse vídeo, e vamos divulgar isso também, passar isso para outras pessoas. Eu também apoio que não seja apenas uma semana, mas que o ideal que seria um mês realmente. E essa proposição, uma das perguntas que foram feitas, como trazer mais pessoas para contribuir, né, de forma generalizada, a pergunta foi mais ou menos isso. Eu acredito que esse objetivo que a gente está debatendo hoje, né, a implementação disso é uma forma, e também a questão que eu coloquei inicialmente, de implementação como matéria complementar dentro das escolas, e que isso percorra todo o percurso dos estudantes, desde do ensino básico até a faculdade. Isso vai ajudar bastante na disseminação desses benefícios, da importância da Previdência. Uma outra questão que eu não poderia deixar de reforçar é a valorização dos servidores para que eles tenham mais qualidade, estrutura de trabalho, para que consigam, com o apoio, não como suplementação do trabalho do servidor, mas com o apoio da inteligência artificial, da automatização, das novas tecnologias, que essas tecnologias elas vão, ao longo do percurso, ajudar no atendimento e diminuição da fila, né? É importante, acima de tudo, também atender as pessoas, né? Conforme foi falado, a gente percebe que desde a pandemia direcionou-se tudo para o digital e nós temos ainda no Brasil muitas pessoas, entre aspas, analfabetas digitalmente. Então é preciso atingir essa camada da população. Talvez uma sugestão, de repente, seria implementar nas próprias agências do INSS, na entrada das agências, que houvesse um direcionamento para instrução à população de como usar a tecnologia. Porque, assim, embora as pessoas tenham essa dificuldade, né, a pessoa prefere fazer o pedido no celular, se ela tiver condição, do que ir deslocar uma agência. Às vezes, principalmente as pessoas idosas, têm essa dificuldade de locomoção, né? Então, mas que essas pessoas que não consigam isso, elas também consigam ser atendidas, né? E a questão da valorização do servidor, da estrutura de trabalho, que ele seja valorizado, que ele tenha estrutura para trabalhar de forma a conseguir entregar um trabalho, tendo em vista a estrutura que a gente tem hoje. Eu acredito que o trabalho é de excelente qualidade, mas ele não chega assim para a população devido às nossas estruturas um pouco ainda arcaicas, né? A gente tem sistemas que caem a todo momento, né? Isso impacta bastante. A tecnologia, como eu falei, acredito que vai ajudar também a diminuir a fila, essa implementação também. Eu achei muito importante
essa elucidação do nosso colega anterior, que ele fala da questão da seguridade e não da previdência, do INSS especificamente. Então, no projeto de lei, eu vi aí a questão da transparência com relação à arrecadação, que isso fosse feito a nível de seguridade social, porque conforme foi muito bem mencionado, o INSS ele não distribui a renda só do que ele arrecada patrão e empregado, né? E para fechar, gostaria de deixar aqui à disposição o SINSP, o Sindicato Exclusivo dos Servidores do INSS, ele está à disposição para esses debates e agradecer mais uma vez o senador pela iniciativa tão importante para a sociedade brasileira, como sempre tem feito. Muito obrigado.